Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Meus amados, nós estamos aqui para dar continuidade à mensagem da semana, à série da semana. Muitas são as pessoas que gostam muito de usar essa frase de efeito: Deus é minha força, apenas com o intuito de tentar se proteger ou mesmo de tentar burlar a frustração, a tristeza, a angústia, o medo, o fracasso e muitas vezes a dúvida que há nos seus corações. A palavra de Deus diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E é verdade, a falta do conhecimento de Deus e daquilo que Ele tem para nós nos leva muitas vezes a duvidar quando nós deveríamos confiar. E hoje nós vamos começar a jogar luz sobre tudo isso. E eu não estou falando sobre a luz do conhecimento humano, mas a luz da palavra de Deus, a fim de que você possa tirar todas as suas dúvidas. Por exemplo, Deus é minha força, mas por que sofro tanto? Não deveria, né? Você não deveria sofrer tanto. Você não deveria passar pela metade das coisas que você tem passado, mas você passa. E é com esse propósito que nós queremos esclarecer por que sofro tanto, pastor Alexandre, se Deus é a minha força. O sofrimento realmente é uma realidade da vida humana, no contexto do pecado, você sabe, né? Quando o ser humano se levanta contra Deus, porque as pessoas boas sofrem, tem um motivo especial, muito especial. Muitas vezes as pessoas elas tentam encontrar sentido nisso, sentido na vida, né? E unicamente pela perspectiva bíblica, Deus ele nos responde de forma adequada. Porque o pecado, para você ter uma ideia, ele atingiu proporções muito sérias e as suas consequências sobrevêm tanto aos maus quanto aos bons. Porque todos pecaram, segundo a palavra, e carecem da glória de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Mas, na verdade, se você bem sabe, e se não sabe, vai ficar sabendo agora, Deus não prometeu livrar você do sofrimento. Não. Mas Ele diz que estaria ao nosso lado em meio a tempestades da vida. Como está escrito no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Percebe? Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. E também está escrito: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Todos esses conselhos bíblicos que eu acabei de passar para você é para mostrar que Deus não prometeu te livrar do sofrimento, mas Ele prometeu estar com você no sofrimento, entendeu? Então, quando você diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é a tua força, para que você possa vencer em meio a lutas, vencer em meio ao sofrimento, vencer apesar de ter doenças no mundo, apesar de ter maldade no mundo, apesar de ter lutas no mundo, apesar disso ou daquilo, o Senhor é a nossa força. Compreende? Então, o sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano, tanto dos bons como dos maus. A própria palavra de Deus fala que a mesma chuva que cai sobre os bons, cai também sobre os maus. Os que creem em Deus são alvos, inclusive, especiais dos ataques de Satanás,
pois ele, na verdade, Satanás, ele não quer perder tempo em ir atrás de alguém que muitas vezes já está fazendo a vontade dele. Então ele vai contra os crentes, ele vai contra aqueles que confiam, que acreditam em Deus. E nós devemos entender que nós temos uma vantagem sobre tudo isso, porque se o Senhor é a nossa força, nós vamos vencer todo o mal. Se você analisar a vida, por exemplo, da pessoa que é ímpio, que vive na injustiça, que vive na mentira, você já percebeu como elas são vazias? Porque o Senhor não pode ser a força delas, mas aquelas que buscam a Deus, aquelas que usam esse termo, o Senhor é a minha força, elas deveriam realmente assumir o papel: Deus está comigo, eu vou vencer e nenhum mal vai me abater. Amém? Graças a Deus. Então, com isso, a gente já conclui por que você sofre. Porque, na verdade, o sofrimento faz parte da vida, mas não ficar eternamente nele. Não, você vai estar por um período, mas logo você vai superá-lo, logo você vai vencê-lo e logo você vai glorificar o nome do Senhor. Tá certo? É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, o nível do pecado no mundo chegou a tal ponto que hoje tanto os bons quanto os maus passam muitas vezes pelas mesmas coisas. Mas isso não quer dizer que o Senhor não quer nos ajudar. Muito pelo contrário, o Senhor é a nossa força, sim, porque o Senhor promete estar conosco no sofrimento e nos fazer vencer apesar de todo o mal. Isso, meu Pai, é muito importante para essa pessoa que ora conosco, que está passando por um momento difícil no seu casamento, por um momento difícil na sua família, por um momento difícil nas suas finanças, por um momento difícil na sua vida, meu Pai, sentimental, espiritual, financeira. Então, Deus, entra com providência na vida dela e abençoa de maneira extraordinária. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E essa água está consagrada. Beba dela agora e receba a virtude, receba o poder de Deus. Até amanhã, no nome de Jesus.